para discutir este assunto das crianças e da fome no mundo, temos connosco dois representantes. À minha esquerda tenho a doutora Micaela Balão, que vem em representação da Unicef. À minha direita tenho a voluntária que já apareceu na nossa reportagem, chamada Beatriz Pereira. Começo por colocar a seguinte questão. Atualmente, os pobres têm ou não espaço no nosso mundo? Pronto, na minha opinião e como representante da Unicef, nós achamos que não há lugar para os pobres no desenvolvimento, e culpamos isto à indiferença política e às pobres medidas do setor público dos países do Hemisfério Sul e à falta de ajuda dos países desenvolvidos, apesar das suas promessas. 776 milhões de adultos são analfabetos, 2/3 deles são mulheres. Isto é impensável. Apesar dos melhoramentos que têm havido no índice de escolaridade na África do Sul e na Ásia, passando de 74 para 70 e de 76 para 86 respectivamente, estes números são demasiado altos para os objetivos. A nossa estratégia é destinar a ajuda externa à educação dos grupos mais vulneráveis e desfavorecidos. No relatório da Educação para Todos sobre a Iniciativa Universal, pode-se observar que os países mais pobres gastam mais dinheiro em armamento do que na educação básica dos seus cidadãos, e isso é muito preocupante. Se os países reduzissem as suas despesas militares pelo menos em 10%, 2,7 milhões das crianças podiam ser escolarizadas. E com isso quer dizer então que acha que se todas essas medidas fossem cumpridas, o mundo onde nós vivemos atualmente teria espaço para as pessoas pobres? Sim, poderia ser um começo. Então, e a nossa voluntária Beatriz Pereira, que está em contacto direto com os pobres do Hemisfério Sul, o que é que nos tem a dizer sobre isto? O que eu tenho a dizer deste assunto é que nós temos um certo número de medidas que nós queremos realizar de forma a melhorar o ambiente social e a situação dos pobres, porque, como a senhora moderadora perguntou, se existe lugar para os pobres neste mundo mais desenvolvido, o objetivo, na minha opinião, é acabar com tanta pobreza, de forma que eles estejam mais integrados. Não criar espaço para os pobres, mas acabar com a pobreza. Assim, estaria mais... Eu acho que, peço desculpa interromper, acho que no fundo é integrar estes pobres na sociedade e não excluí-los ou pô-los à parte por serem diferentes. Exatamente. Portanto, uma das medidas, nós temos várias medidas, mas algumas que eu acho mais importantes é, por exemplo, o desenvolvimento dos objetivos do milénio. Toda a gente sabe aqueles 8 ou 12. Pronto, esse desenvolvimento, esses objetivos, que são bastante importantes. Trabalho social, voluntário, a educação acessível, diminuição da pobreza, pronto. Eliminar as propinas escolares de forma a que mesmo as pessoas pobres possam educar-se. Voltamos agora do nosso breve intervalo e vamos voltar à questão que colocámos à nossa voluntária Beatriz Pereira acerca do voluntariado no mundo. Portanto, a questão que me foi colocada foi de forma que eu encaro o mundo depois do voluntariado. Eu encaro o mundo de uma forma diferente porque ao estar em contacto com as crianças e os adultos, nota-se que eles têm uma outra perspectiva no mundo, que não são tão consumistas como nós, porque de facto ele não tem nada para consumir. E então, nota-se que eles são mais felizes com o que têm e encaram de forma diferente. Pronto, é outra realidade e eu fico orgulhosa por poder presenciar essa realidade. E a nossa representante da Unicef, apesar de não estar diretamente ligada ao voluntariado, tem alguma coisa a dizer? Eu, no fundo, concordo com a opinião da nossa colega, porque eles, com a pouca coisa que têm, eles são felizes e conseguem aproveitar todo o pouco que têm. E nunca pedem mais. Eles, com o pouco que vivem, são imensamente felizes. Isso é maravilhoso. Então, e agora coloco esta questão para as duas. No caso de algum deles, imaginem que algum deles vinha viver para o Hemisfério Norte, onde as condições de vida, como todos sabem, são muito melhores. Como é que eles iriam
reagir? Como é que vocês acham que eles iriam reagir ao virem para cá? Portanto, se havia, aí é um pouco voltar à questão inicial, se havia espaço para eles no mundo ou não, neste nosso mundo. Eu acho que eles iriam sentir-se bastante desajustados, porque não é a mesma maneira que eles estão habituados, é o ritmo muito mais acelerado do que eles estão habituados, eles estão habituados a calma, outro ritmo. Sim, mas isso seria uma questão de hábito, não é? Como costumam dizer, no início estranham-se e depois entranham-se. Sim, mas eles iam ser sempre os outsiders, as pessoas iam sempre ir dizer tu não és daqui, voltar para a tua terra, porque os portugueses são um bocado assim. Eu acho que não é bem por isso também. Mas eu não falo só na questão portuguesa, porque nós já sabemos como é Portugal, não é? Em questões da imigração. Falo na questão, por exemplo, dos Estados Unidos, França, Reino Unido, que são países mais evoluídos, digamos assim, de mentalidade. Nesse caso, talvez fossem mais. Eu acho que seria mais complicado para a própria pessoa que viesse, neste caso que fosse para os Estados Unidos, porque estava longe de tudo o que onde tinha sido habituado, não é? Mas a questão de integração, eu acho que as pessoas iriam acolher bem, porque no fundo são solidárias. Portanto, no fundo, aqui deste lado eu tenho uma opinião em que as pessoas iriam mais ou menos habituar-se, portanto, como você disse, integrar-se, como aquela expressão que você utilizou de bem entranhado, pronto, no fundo tenho essa opinião e deste lado, que é voluntário Beatriz Pereira, está totalmente de desacordo, portanto pensa que eles não se vão integrar assim tão bem. Então, agora, colocando novamente a pergunta inicial, o que é que vocês acham? Eles têm lugar no nosso mundo ou não? Eu acho que sim. Havendo uma integração consistente, acho que é possível haver lugar para os povos no mundo. Por um lado concordo, por outro discordo. Eu acho que pode haver lugar, mas não agora. Eu acho que teríamos que mudar imensas coisas. Ou então mudar coisas do mundo deles para que fosse mais fácil vir para o nosso. Pronto, e então terminamos